Vamos do falar agora mérito e na forma. sobre a corrida à presidência, faltando ainda bastante tempo, mas o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência em 2026 é rejeitado por 62% dos entrevistados pela Quest. Apenas 13% afirmam que votariam no senador e 23% dizem que poderiam votar. 54% acham que Bolsonaro, o pai Jair, errou ao escolher Flávio. Outros 36% dizem que Bolsonaro acertou, Reinaldo. Esse tipo de corte é que serve quando você faz esse tipo de pergunta para quem não vota no Bolsonaro. Por exemplo, eu acho que foi uma escolha acertada, eu não votaria jamais. Então, isso como eleitor, então, não sei, eu vou dizer não, né? Mas quem que é a escolha certa do Bolsonaro? O Bolsonaro já é um erro, né? Então, Uhum. não, você entende o ponto? Sim. Eu acho que o que é relevante aí, nessa pesquisa Quest, em estando certos os números, é o seguinte: isso é relevante. Ah, eu não, 60 não votaria no Bolsonaro. Sim, mas quando tem o segundo turno, com Lula, ele tem 36% dos votos, né? 46 a 36. É, a diferença não é tão grande. O Tarcísio, 45 a 35. O Ratinho, 45 a 35. Mesmo? É o mesmo, né? O Caiado, 44 a 33. O Zema, 45 a 33. Então você vê o seguinte: sabe o que esses números revelam? Tragicamente, não para o meu ponto de vista, mas para aqueles que defendiam o Tarcísio como a terceira via, né? Que no Brasil é que é outra coisa curiosíssima. A terceira via nada mais é do que apenas a segunda via com banho de loja, né? Ou com uma repaginada ali no dermatologista. Revela que os votos são do Bolsonaro. Que os votos são do Bolsonaro. A Todos, diferença, o Flávio. todos O eles têm ali na Flávio, casa dos 35%, né, Reinaldo? 35, 30 e você poucos. vai de 33 a 36 e a diferença em relação ao Lula é de 10 a 12. Isso. 10, 11, 12. Tudo na margem de erro, né? Tudo na margem de erro. E, portanto, os votos pertencem. Esses votos são votos do bolsonarismo. Os votos de primeiro turno não tem importância. O que importa é ali, na confluência. E é por isso que o Bolsonaro se dá a prerrogativa política de indicar, por enquanto, quem ele bem entende de um dos filhos. Ah, mas talvez seja para negociar, talvez seja, como alguns dizem por aí, né, com Tarcísio falando com interlocutores, que na verdade a pessoa que revela, fala, como sempre, essa fórmula conhecida, né, falou com interlocutores, ou seja, comigo. Vai ter uma hora que os adultos vão entrar na sala. O adulto quem é? O Tarcísio? O que é que faz um adulto junto com o Bolsonaro, então? O adulto político. Não estou falando adulto, né, etário. O adulto político é um comportamento adulto, maduro, do ponto de vista da democracia, do Estado de Direito, ser caudatário do bolsonarismo, com tudo que ele representa, com tudo que ele significa, com tudo que ele defende, com o conteúdo que tem, mas defender anistia para golpista, não dando anistia, articular-se dosimetria pornográfica. Então, o que eu tô chamando atenção para o seguinte fato. Veja você que a direita brasileira sumiu. Né? Cadê a direita brasileira? Como cadê a direita? Não, sobrou a extrema-direita. Tem a extrema-direita. Já escrevi um artigo usando esse verbo, inclusive, fagocitou, ou engoliu, como faz a ameba quando se alimenta, a direita, que não conseguiu articular um discurso alternativo. Né? E, portanto, fica caudatária. Veja, os números estão aqui. Olha a dificuldade que o Flávio teve. Nenhuma. Em uma semana,
2 semanas, para ele atingir o patamar dos outros. Aliás, um pontinho até, ele dá margem de erro, mas ele está com 36. Ele é quem, do ponto de vista da pontuação, é quem consegue a maior. 36 ele, Tarcísio 35, Ratinho 35, Caiado 33, Zema 33. Então, são votos, sim, contra o Lula, sem dúvida nenhuma. Todos eles contra o Lula. Né? Mas todos contariam aqui, se fossem o escolhido, com o apoio do Bolsonaro. Agora, o apoio do Bolsonaro bastou, a indicação do Bolsonaro bastou para pegar um que não era apontado como favorito, como nada. Entre os oposicionistas aqui, ele aparece bem. Ah, mas não é o grande nome para vencer Lula. Bom, quem era o grande nome para vencer Lula? O Tarcísio, mas o Tarcísio está aqui, tem a simulação do Tarcísio. Ah, mas a hora do vamos ver, então, quando se juntar o capital, o não sei o que. Bom, essa gente já está com o Tarcísio, que é Tarcísio. Hã? E Tarcísio, obviamente, continua a querer ser candidato. Mas, então, assim, o que essa pesquisa traz, eu vejo de importante, é essa rejeição ao nome do Flávio, não sei o quê. Essa rejeição ao nome do Flávio tem a mesma importância que tem a rejeição ao nome do Lula. Nesse momento, nenhuma. Porque você vai, são campos ali. Ah, você acha que o Lula deveria ser candidato? Que é outra pergunta. Aí um monte de bolsonarista respondendo não, né? Mas não porque acha que o Lula. Quando o bolsonarista diz que o Lula não deveria ser candidato, ele está dizendo que o Lula é um mau candidato para a esquerda, é isso? Ou está dizendo que o Lula é um mau candidato para ele, que é um direitista? A ele, provavelmente. Né? Provavelmente, né? É. Provavelmente é isso, né? Quando você pergunta para um petista se o Flávio deve ser candidato e o petista diz não, ou o lulista diz não, é porque ele acha, não, imagina, gente, o Flávio não vai fazer um bom trabalho para a direita, eu acho que não deve ser ele. Temos que escolher alguém mais competente para fazer o trabalho da direita. Se você pensar na estultice que esse tipo de indagação é uma coisa fabulosa, ela produz muito calor e nenhuma luz. Não serve para absolutamente nada. O que serve, em estando certos os números, é isso que a gente vê aqui. E nisso que a gente vê aqui, bastou o Bolsonaro falar é o Flávio e ele empatou com o Tarcísio. Então, essa ideia de só Tarcísio consegue, o número diz, pode não ser. A hora do vamos ver, né? E de resto, se todos eles, querido, se ajoelharam para Bolsonaro, aí vale o clichê, né? Se ajoelhou, reza, ué.